estamos aqui novamente para mais uma sequência de vídeos do canal Luz nas Entrelinhas. Então, como nós já falamos, esses vídeos eles são baseados em poesias que são transmitidas pelo poeta Estelar, que é um dos mentores da Casa de Amor, e ele os chama de chacoalhos de amor. Daí vocês, eu acho que lendo a poesia, vocês vão entender exatamente por que essa denominação de chacoalhos de amor. Esta série de vídeos vai ser baseado em um chacoalho de amor que o poeta denominou de o despertar da consciência. Tá? Então, o que seria isso, né? O despertar da consciência. Ultimamente a gente ouve falar muito de despertar, né? Então, é algo assim que ele passa no chacoalho, alguma coisa assim muito simples. É a gente observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes e descartar aquilo, né? Ou transmutar para outros sentimentos aquilo que não nos faz bem, que nos traz sofrimento e cultivar aquilo que a gente sente, que a gente gostaria de chegar, com mais felicidade, com mais harmonia, tá? Então, assim, o despertar da consciência é algo que está regendo esse momento da evolução da Terra, nós estamos entrando em outro patamar, então é muito importante que a gente tenha consciência que velhas crenças, que tudo aquilo, muitas coisas que nós acreditávamos tem que ser transmutados, tem que ser substituídos para que uma nova energia imante a nossa consciência eterna. Eu acredito que é sempre o ato que você tem de observar o todo, olhar para si, mas do seu jeito, com a sua cabeça, com o seu conhecimento, com a sua experiência. E não fazer coisas que todo mundo está fazendo, então eu quero fazer também, às vezes eu nem estou com vontade de fazer, mas eu faço porque... Então você começa a despertar para o que parece ser muito óbvio, mas há muitas pessoas que estão, assim, adormecidas, não faz coisas que têm a ver com você, não faz coisas que... com você, assim, consigo, que faz coisas, assim, isso eu quero fazer. Então, ela está parada, ela está congelada, ela está vivendo, ou ela está sobrevivendo. Então, a partir do momento que ela desperta para, primeiro, pequenas atitudes do seu dia, muita coisa dentro dela começa a aparecer, e novas vontades, conhecer, estudar. Então, eu acredito que esse primeiro despertar é para ter uma vivência mais presente, né? Mas, assim, eu opino aquilo que eu acho que é certo dentro de mim, né? Começa, às vezes, de uma forma tímida, porque, às vezes, a gente pode encontrar um pouco de insegurança em nos mostrar, né? Dependendo, cada um tem algumas questões íntimas, às vezes conscientes, às vezes não, mas já é um caminho para o despertar. Então, antes da gente despertar para o todo, para coisas maiores, né? Coisas que a gente... no primeiro momento, a gente nem imagina que existe. Então, eu acho que o primeiro despertar é uma forma de vida mais consciente no presente, né? Eu faço aquilo que faz sentido para mim, né? Sem envolver espiritualidade, assim, primeiro na sua convivência, né? No seu dia a dia, e aquilo, na forma como você vai colocando essa atenção, você vai se descobrindo, você vai vendo o que eu gosto, o que eu não gosto, e aí vai expandindo, né? E o conhecimento é uma das fases desse caminho. Despertar, como o nome já diz, né? É acordar. Mas acordar para quê? Como o poeta trouxe, para a consciência. Mas o que é acordar para a consciência? É o que a Elza iniciou. As suas atitudes, os seus padrões,
as formas pensamento que você tem. Então, o jeito que você já pensa sobre alguma coisa, as opiniões que você forma, os sentimentos, né, que você traz por alguma questão, por alguma atitude que alguém fez. Às vezes você fala as coisas impulsivamente, às vezes você fala as coisas sem pensar, muitas vezes você se denigre, muitas vezes você não sabe reagir a elogios, não sabe reagir de repente, a uma pessoa que traz para você uma crítica construtiva. Então, esse é o despertar, é acordar para enxergar o que em você está bom e o que em você está ruim, quais são as suas potencialidades e quais são as suas oportunidades de melhorar. Com isso, você vai se curando de velhos padrões e vai revolucionando o seu ser. Você vai trazendo para si uma nova forma, um novo estado de presença, onde esse estado de presença é mais leve e você consegue viver, fazendo uma conexão com o tema que nós falamos da última vez, que é as crianças e os jovens da nova era, você consegue viver nesta nova era para uma experiência melhor, onde você consegue ter as experiências positivas e as experiências não tão positivas de forma mais tranquila, porque você as encara de maneira verdadeira, de maneira a assumir a sua responsabilidade, o seu papel na condução de todos os aspectos que você está tratando ali. Você sabe que você é o carro, você está dirigindo em uma direção e o caminho é aquele que você escolheu. Você é o dono das decisões e das mudanças que você deseja. Então, despertar é trazer para si o verdadeiro desejo genuíno da mudança. Porque se a gente está dormindo, a gente está num padrão. Quando a gente acorda, quando a gente desperta, a gente vai trazer um novo padrão. Então, a gente está acordando para uma nova realidade. E é tão bom quando a gente encontra esse despertar, essa mudança de comportamento, de mentalidade, de uma forma um pouco mais tranquila, mais genuína até, né, através de uma autorreflexão, através de rotinas de autoconhecimento, mas tem aquelas pessoas que, às vezes, despertam meio que na marra, né, acontece alguma situação ali na vida delas, né, uma crise, algo ali muito complexo, pode ser uma doença, qualquer coisa, que leva a pessoa através daquela dor, refletir realmente que mudanças são necessárias para que ela mude aquele padrão de comportamento e tenha esse início do despertar. Então, a gente vê isso o tempo todo, né, na Casa de Amor, atendemos quantos consulentes que, alguns que vêm buscando autoconhecimento e já estão nesse caminho, dessa forma que eu falei, de uma forma que através de estudos, de entender que já não faz parte mais de muita coisa, né, vem buscando esse despertar, mas outras já desesperadas, né, não sabem mais o que fazer, e aí buscam terapias, buscam meios para que esse despertar venha de uma forma um pouco mais, como eu diria, um pouco mais difícil, né? Então, que pena que muitas vezes isso é a nossa realidade, e não é algo muito mais de autoobservação, e que a gente tenha essa vontade e entenda que todos nós somos merecedores e todos nós estamos aqui para isso, para despertar mesmo. É verdade, e com o tempo a gente vai começar a se sentir parte do todo, vai sentir aquela necessidade de auxiliar irmãos, né, que estão nesse processo de despertar, nessa caminhada, que é difícil, mas que sempre tem uma luz no fim do túnel. Então, se a gente buscar toda aquela correção que a gente já comentou, que o Flávio falou, essa melhoria interna, a gente começa a se sentir cada vez mais leve, cada vez mais iluminado, cada vez mais presente. Com o tempo,
Eu acredito, assim, piamente, né, baseado em muitas mensagens que o poeta nos passa, muito que a gente aprende lá na casa com as pessoas que a gente atende, com o tempo, essa evolução, esse despertar da consciência vai ser algo assim tão natural que todos vão se colocar nesse processo de poder estar trazendo essa energia melhor para esse planeta, que nesse momento ainda está, né, muito denso, muito difícil de poder estar compreendendo. Quando a gente desperta, quando a gente começa a despertar para essas coisas, para a vida, para alguns temas, como a Renata falou, às vezes a gente demora um pouco mais e quando a gente desperta, a situação está um pouco mais complicada. Mas é sempre possível, porque, na verdade, cada pessoa tem o seu tempo, tem a forma certa daquilo incomodar a ponto dela dar um passo. Na verdade, sempre foi a atitude. A atitude muda qualquer coisa. Você pode não saber o que tem lá na frente, mas se você se propõe a dar um passo e ver o que se abre, o que vai acontecer, a gente minimiza riscos, a gente minimiza sofrimentos e se surpreende com o que vai aparecendo. Enquanto a gente olha, esse trabalho é um trabalho assim, a gente olha para dentro, isso é um trabalho individual. Quando esse processo começa a fazer sentido para nós, é mais fácil lidar com o todo. Você começa a compreender que esse movimento que você fez, o outro talvez te trate de uma forma ou teve alguma atitude, porque ele ainda não despertou. Então, você começa a desfrutar também de sentimentos de paciência, de tolerância. Você vai compreendendo o outro, você não cobra tanto o outro, você fica mais consciente de que você faz uma parte e o outro faz aquilo que naquele momento ele entendeu, faz sentido. E quando ele não fizer, ele vai entender também, porque um dia ele também fez parte daquele congelamento, estava ainda adormecido, né? Então, é um trabalho que inicia individualmente, sempre vai ser individual, porém, depois que você se inicia, você começa a entender tudo o que acontece à sua volta. E despertar pelo amor ou despertar pela dor vão gerar o mesmo resultado, né? Que é justamente o despertar é importante para que a gente consiga entender que só ele vai nos fazer encontrar a nossa verdadeira essência divina. Então, a nossa conexão com o nosso eu superior, com a fonte que tudo é, com todas as hierarquias espirituais, depende único e exclusivamente de nós. Então, se nós não despertamos, nós não conseguimos nos conectar à nossa verdadeira essência, ao nosso verdadeiro quem somos nós, além do corpo físico. Então, quem somos nós em consciência? Quem são estas almas que estão em corpos físicos, mas que são nobres espíritos? Então, a gente perde essa conexão a partir do momento que a gente não desperta. Então, o verdadeiro despertar é quando você consegue entender quem é você, por que você está aqui, ou seja, qual é o seu propósito, qual a sua missão dentro do seu propósito, e o que você precisa fazer na sua caminhada para que esse propósito tenha êxito, ou seja, como que a sua conexão vai se dar. Quais são as experiências que você precisa ter aqui na órbita terrestre para chegar nessa resposta, para chegar nessa experiência, nessa conexão, para você dizer, eu estou desperto, eu encontrei a minha verdadeira essência, eu sei quem sou eu e o que eu preciso fazer aqui. Porque muitas vezes a gente vive à deriva,
A gente não sabe o que a gente está fazendo, o que a gente precisa viver, o que a gente precisa experienciar. Por quê? Porque a gente está só conectado à materialidade. Eu só quero comprar, eu só estou aqui para pagar contas, eu só estou aqui para casar, ter filhos, ter bens materiais, e esquece da conexão essencial com a espiritualidade. Então, este equilíbrio, materialidade e espiritualidade, também facilita esse despertar. Então, muitas pessoas que vieram à Casa de Amor no ano passado foram justamente nesse aspecto. Eu estou no despertar pela dor. Eu preciso agora me reencontrar. Eu preciso entender o que eu preciso fazer para corrigir o meu caminho, porque eu já estou perdido. Me coliguei a algo que eu não sei o que é, tenho muitos pensamentos negativos, intrusivos, vivo traumas, memórias do passado que me assolam, depressão, ansiedade, questões físicas de outras montas, justamente porque se negaram a se conectar à sua verdadeira essência, se negaram a essa luz divina. E pegando esse gancho, eu acho que o primeiro passo para esse despertar é sair desse padrão de vitimismo, né? Da gente achar que nós somos injustiçados, que nós não temos sorte, que tudo dá errado para nós, né? Na verdade, quando a gente toma consciência e entende que é autorresponsabilidade, que está tudo dentro de nós, né? E que todos nós somos merecedores desse caminho do despertar. Então, não é para A, para B, todos nós temos essa possibilidade, mas a gente precisa tirar realmente esse véu, né, do vitimismo, de achar que tudo dá errado, que nada dá certo, só para a gente mesmo. Muito pelo contrário, está tudo dentro de nós, né? Então, tem que buscar realmente essa força de vontade, ver as coisas de uma outra forma, entender esse contexto da autorresponsabilidade, buscar toda a ajuda necessária, e é possível para todo mundo. Todos nós somos merecedores. Exatamente isso. Então, a gente tem que buscar a nossa luz interior. E para isso a gente tem que acreditar que nós também somos luz. Nós somos deuses. Então é isso, pessoal. Então hoje a gente encerra esse vídeo. Então na próxima semana, não deixem de acompanhar, porque só no último vídeo deste mês que eu vou ler, né, a poesia completa, e vocês vão ver o quanto faz sentido tudo isso que nós falamos sobre o olhar de um espírito que agora não está vestindo o corpo físico, mas que enxerga todo esse processo desse despertar de todos nós, de cada um de nós. Até o próximo vídeo.